Gostaria de ler a palavra do Senhor no livro de 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 4. Fala da misericórdia do Senhor com as nossas vidas. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4. Diz assim, na minha versão, na minha tradução, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Amém? Segundo a sua muita misericórdia, Deus ele tem muita misericórdia com as nossas vidas. Ele nos regenerou com uma viva esperança, não por obras, não por nenhum tipo de ação que possamos ter, mas pela sua muita misericórdia, por muito amor, tanto nos amar. Ele nos deu essa viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus. É uma herança incorruptível. Ela é sem mácula, imarcessível, que não murcha. Ela está reservada nos céus para nós. Esse é o amor de Deus, o amor do nosso Senhor conosco. Nós não somos merecedores de nada, mas Ele nos amou primeiro. E é esse Deus maravilhoso, esse Deus tão grande, que vamos louvar e agradecer neste momento. Vamos louvar ao Senhor nesse primeiro período de louvor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Boa noite a todos, né?
Esse friozinho deixa a voz da gente gostosa, né? Uma voz meio rouca, assim. A gente começa a mandar mensagem no WhatsApp, as pessoas elogiando, você está com um vozeirão, né? Os irmãos cantando aqui também, elegantes, ó, ainda elegantemente vestido. Olha, eu estou começando a me simpatizar com o frio, viu? Mas tem alguma coisa aí que faz bem, né? Você começa a falar com as pessoas assim, né? E as pessoas prestam mais atenção, porque ela não tem muita distração, tá todo mundo bonitinho ali, quietinho te ouvindo, né? São mais atenciosas. Talvez não responde, né, pastor? Às vezes manda mensagem, eles não retornam, mas que visualizou ali, visualizou. Eu não estou fazendo mais nada. Porque às vezes também, o frio é tanto, eles estão cheios de luva na mão, não dá nem o toque ali nem funciona. Estou tocando a tela, estou tentando desculpar as pessoas e distrair os irmãos também, né? Porque é uma noite especial. Nós estamos em festa. Nós estamos completando 56 aninhos, né? Novinho ainda, 56 anos de existência. Se a igreja está comemorando aniversário, nós como igreja, nós também somos aniversariantes. E nós temos um presente também que é excepcional. Nós recebemos o Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Então nós estamos assim, adiantes. Aniversariante, vai ter também alguma coisinha nesse final de semana aí para a gente comemorar, mas além disso temos também esse presentão que é a salvação em Jesus Cristo. Mas isso não veio de graça. Algumas pessoas pagaram um preço alto para que essa salvação chegasse até nós. Algumas pessoas antecederam o próprio Senhor Jesus Cristo. Houve alguns experimentos, talvez até de propósito, algumas pessoas que tentaram fazer esse papel de salvação vieram antes. Porque lá em Hebreus declara, né, que enviei juízes, profetas, reis, e nada adiantou. Então disse eu, eis aqui vem. No princípio deste livro está escrito sobre mim, eis aqui vem. Então houve algumas tentativas, como o salmista disse também, né, que Deus procurou pelo mundo inteiro para ver se houvesse alguém que se colocasse na brecha. E não houve ninguém, não houve um sequer. Então o próprio Jesus disse, como também lá em Isaías declara, né, eis-me aqui. Ele próprio se prontificou. É que muitas vezes a gente ouve um pastor, um missionário, um evangelista falar assim, eis-me aqui, dá a impressão que isso é uma fala de homem. Dá a impressão que foi uma pessoa, um ser humano, que se dispôs a fazer algo, mas não foi. Essa fala é do próprio Filho de Deus. Ele falando, eis-me aqui, foi ele que disse isso. Veja dos próprios lábios do Senhor Jesus Cristo. E depois algumas referências em Isaías, também Deus fala assim, bom, eu já fiz várias coisas, mas agora sou eu mesmo que digo, eis-me aqui. E ele declara algumas coisas ali, que houve alguns falsos deuses, algumas ilusões que ele criou. Então ele fala assim, eis que faço algo novo. Eu vou fazer algo novo, mas eu vou falar primeiro, para que quando aconteça, vocês acreditem. Então Deus anunciou primeiro uma salvação, e depois confirmou a salvação. Ele fala lá, né, o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então ele fala, eu vou fazer algo novo, mas eu vou anunciar primeiro para que ninguém me copie, para que ninguém busque a autoria do que eu estou falando que vou fazer. Então eu vou falar, vou fazer, e os seus olhos verão. Então ele anuncia ali alguns séculos antes, pelo profeta Isaías, e depois nós temos a salvação de Jesus Cristo. E antes do profeta Isaías, nós tivemos também alguns outros homens importantes, como nós vamos ver hoje, nessa noite, a respeito do profeta Daniel, que é chamado de um profeta maior. Eu não sei qual a qualificação para dizer que um é maior que o outro. Eu fico imaginando certas cenas e alguns comparativos, refrigerante, comparar esse refrigerante com aquele, essa bolacha com aquela bolacha, esse chocolate com aquele chocolate, e eu fico meio perdido nas coisas com os comparativos. Um carro comparado com outro carro, eu sou desenhista de carro desde os 18 anos. Na minha carteira profissional, eu sou desenhista de automóveis. Então eu tenho uma certa visão do que um carro tem, do que o outro carro tem, algum diferencial. E mesmo assim, eu vejo que um carro, embora ele tenha algumas melhorias,
Mas aqueles carros mais clássicos, mais tradicionais, também têm seu valor e é alto. Né? Quem que não gosta aí Eu vi um carro que é um Mustang lá da década passada e com um valor muito alto do que um carro novo hoje. Então, na sua categoria, dentro do seu espaço, cada um tem seu valor. E assim também as pessoas. E aí eu fico pensando, mas profeta maior, profeta menor, rei maior, rei menor, como vamos ver também sobre o rei Nabucodonosor, será que ele foi um rei maior? Será que ele foi um rei menor? O profeta Daniel, o rei, é profeta maior? E os outros profetas? Dentro da nossa colocação, o quanto ele foi útil para o ministério, nós o classificamos como maior. Mas diante de Deus, será que existe uma classificação? Imagina só, daqui a pouco eu vou estar partindo. E eu sei que alguns que eram antes de mim já partiram e já está chegando a minha vez também. Inclusive, alguns dias atrás foi a minha mãe que partiu. Minha mãe faleceu, né? Fez bem seu trabalho, criou ali 17 filhos legítimos, mais aqueles filhos que ela criou, mais os agregados que são genros, nora, neto, bisneto, então é muita gente ali. E depois ela veio e faleceu, então logo vai chegar a minha vez. E aí eu vou chegar no céu. Eu acredito pela fé em Jesus Cristo, pela salvação que Ele me deu, eu tenho certeza da minha salvação. Eu vou chegar e Deus vai estar me esperando lá no céu. O próprio Jesus vai me receber, não vai ser São Pedro não, viu? Alguns acham que São Pedro tem na chave da... Ele vai receber cada um ali, né? Mas é o próprio Jesus que vai receber. E como eu já evangelizei muitas pessoas, já discipulei, olha como eu estou me engrandecendo, né? Legal, né? Falar isso, ó, o peito enche, né? O pulmão... E falar de quantas pessoas, eu imagino que eu já levei, eu acho que eu já levei umas 20 pessoas para o Evangelho. Olha, que já se batizaram, eu mesmo já batizei alguns com as minhas próprias mãos. Olha como que eu estou me engrandecendo. Então eu chego lá no céu, o próprio Jesus vai chegar assim, eu todo orgulhoso de mim mesmo, todo cheio do meu potencial. Aí eu vou entrar assim no céu, cheio de alegria, estou vendo o Senhor Jesus na minha frente ali, vou chegar, aí de repente, vem o pastor Carlos, pastor de tempo integral, tem 24 horas por dia para falar do Evangelho, dá para ler a Bíblia o ano inteiro, mais do que uma vez, né? Porque o tempo todo, né? Agora eu, coitadinho, mal li uma vez no ano, né? No período de 12 meses, mas ele não, ele tem tempo integral. Eu ganhei 20 almas, aí eu vejo ele chegando assim, eu acho que ele ganhou uns 500 almas, então eu começo a ficar meio cabeça baixa, começo a dar lugar para ele passar, pode passar na minha frente aqui, pastor, você tem mais prioridade que eu. A gente começa a ver, a gente começa a fazer avaliações que não é coerente com as coisas. Imagine o pastor Carlos, tempo integral na igreja, e um médico que também é cristão, mas que mal tem tempo para vir num culto domingo à noite. Ele fica lá no consultório dele, atendendo um, atendendo outro. Ele é fiel, ele é correto, ele é justo nas suas avaliações, e ele trabalha direitinho, e ele socorre muitas pessoas fisicamente falando. E ele também procura dar o testemunho cristão. Mas ele não teve tempo de estar toda semana na igreja. E aí morre o pastor Carlos, morre esse médico também. Chega diante de Deus. Quem é que vai receber mais, quem é que vai receber menos? Como é que Deus olha essa situação? Eu estou falando como Deus olha lá de cima e vê um todo. E vê o nosso acordar, o nosso levantar, o nosso dia, o nosso anoitecer, a nossa juventude, a nossa adolescência, a nossa melhor idade, a terceira idade, porque Deus olha um todo na nossa vida. A gente não consegue ter uma visão direta. E a gente começa a fazer os nossos próprios julgamentos, dizendo que eu sou maior que fulano, mas também sou muito menor do que ciclano. E aqui a gente vai ver, começando no profeta Daniel, lá no capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas você não está falando de Daniel? Mas cadê Daniel agora? Já começou errado. Já começou errado. Sadraque, Mesaque e Abednego. Para começar, nem era esse o nome de registro deles. No cartório de Jerusalém, se você for lá ver, nem existiam esses nomes. Então já começou errado. Aí vem o tema: corajosos e testemunhas fiéis do poder do Senhor. Ser testemunha. E, gente, nem me fale de testemunha. O que eu tenho passado com uma tal de TJ aí, não sei se vocês já ouviram falar, aqueles dois, que vem de dois com uma pastinha no seu portão ali, pela manhã. Às vezes no horário que você vai sair para o culto no domingo de manhã, eles batem lá no seu portão, de 2 em 2. E às vezes, aqueles dois que vieram, não é o mesmo dos dois que vieram anteriormente. Porque aqueles anteriormente, você já falou que não, que você é cristão da Igreja Batista, então não está interessado. Aí o que eles fazem? Eles não vêm, eles mandam outros.
Aí na outra semana vem outros dois ali batendo no seu portão. Testemunhas de Jeová. Não é sobre isso que é o nosso assunto aqui. Nós estamos falando sobre testemunhas fiéis e verdadeiras. Mas ainda em cima desse negócio de testemunho de Jeová, ali em Suzano, tinha um jovem, que agora já tem mais idade, e ele era homossexual. E ali os testemunhos de Jeová chegaram na casa dele, a mãe dele estava no tanque lavando roupa. E eles insistiram. Ela foi lá no portão, atendeu eles, porque tanta insistência que eles estavam tendo, que ela atendeu, chamou eles para a lavanderia, puxou uma cadeira, colocou do lado do tanque e eles foram sentar na cadeira. Ela falou, não, eu vou sentar e vocês vão lavar minha roupa enquanto vocês falam o que vocês querem falar, porque vocês me atrapalharam nos meus deveres de casa. Mas eles são insistentes. Eu estou trabalhando no meu serviço, eu entro na casa das pessoas e o último serviço que eu fiz agora foi com uma testemunha de Jeová e vou continuar fazendo ainda, uma professora que é da testemunha de Jeová. E porque ela precisa dos meus serviços, ela acaba se sujeitando também a ouvir os cânticos que eu coloco no celular para ouvir, as mensagens. E ela tem que ficar quietinha, porque senão eu junto minhas ferramentas e deixo ela falando sozinha lá na mão. E ela sabe que eu faço isso, então ela fica ali quietinha, ouvindo as mensagens. Tem hora que ela interroga, questiona, mas nunca que ela vai contra o que eu falo. Tem medo de que eu abandone o serviço. E eu tenho ganho espaço com isso, pela misericórdia de Deus. E os testemunhos de Jeová, eles têm tanta coisa. Eles foram visitar o meu ex-cunhado, o marido da minha irmã, que eu ainda considero o marido dele, que ainda está em processo ainda de separação. Mas ela visitou demais o meu cunhado, né? E resultado, agora meu cunhado saiu de casa e está lá, né? E a gente pensa, será que é fiel? Será que esse testemunho é fiel? Eu estava aqui na unidade 1 também. Chegou um policial civil no horário da escola dominical, logo depois quando começou o culto. Eu sentei no banco, estava preparando uma mensagem a respeito dos testemunhos e escrevendo algumas anotações, como eu faço sempre. Esse policial sentou do meu lado, me cutucou, eu já conheço ele, mas isso foi há muitos anos atrás. Eu não sei quem conheceu o Pepe Legal. Quem ouviu falar Pepe Legal? Tinha um comércio aqui na rua Ipiranga, o irmão lembra, né? Ele falou assim, irmão, posso te falar uma coisa aqui? Aí me levou lá para o fundo da igreja. Eu estou processando o Pepe Legal, mas você não pode ser minha testemunha, não? E eu anotando aqui alguns textos sobre testemunha naquele mesmo momento. Você não pode testemunhar a meu favor, não? Mas testemunhar o quê? Não, porque eu estou processando ele, eu vou ganhar um dinheiro, aí eu te passo alguma coisa também. Não, infelizmente, eu não vou ser uma testemunha verdadeira. Eu não presenciei o ocorrido para poder falar nem contra e nem a favor de você. Então, não posso. Não, mas a grana vai ser boa. Eu falei, não me interessa, porque eu não vou poder falar a verdade. E aqui nós estamos vendo sobre corajosos e testemunhas verdadeiras. E não só isso, o poder do Senhor. Até onde pode agir o poder de Deus na vida de um ser humano limitado, como eles, como eu e como você. Mesmo sendo limitados, quando somos vasos de barro, como o apóstolo Paulo falou, há uma capacidade de superabundar o poder de Deus. Quanto menor o vaso, o poder de Deus se sobressai. É o que a gente vai ver na vida desses três personagens. Eu vou pedir que os irmãos se coloquem em pé em reverência à palavra de Deus, a partir do versículo 13 até o 18. Eu posso ler o versículo, se os irmãos quiserem ler os próximos, podem ler também, do 13 ao 18. Daniel, capítulo 3, o versículo 13 diz assim: Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, trouxeram estes homens perante o rei. Disse-lhe Nabucodonosor: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vos não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, com mas, se a não adorardes, serei lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: Não
necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a estes deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Não se sente sem dar glória a Deus. Glória a Você Deus. crê que Deus é poderoso e que o mesmo Deus que estava naquela época é o mesmo que está aqui hoje? Amém. Não podeis assentar. E diga também, eu não sou da Babilônia, eu sou de Jerusalém. Eu não sou da Babilônia, eu sou de Jerusalém. Outra vez, eu não sou da Babilônia, eu sou de Jerusalém. Eu sou de Jesus Cristo. Essa é que faz a diferença. O rei, ele estava se achando. Estava se achando. Pelo que eu estudei esses últimos dias para poder estar falando com os irmãos, alguns comentários que eu vi, ele tinha o intuito de querer parecer bonzinho. E ele colocava também Babilônia como se fosse a porta dos céus, pelas inúmeras possibilidades que Babilônia apresentava. Mas na verdade era a porta do inferno. Ali era a capital da idolatria. E tudo que era coisa ruim podia ser feito ali sem que houvesse nenhum tipo de punição. Desde prostituição, até mesmo sonegar impostos, coisas que poderiam ser feitas assim naturalmente sem ser cobrado. Mas você servir e adorar o Deus verdadeiro, aí era digno de uma fornalha, né? Aí já não era desse jeito que funcionava. Babilônia não foi somente uma cidade comum. Desde Babel até os dias de hoje, o sistema maligno visa corromper o corpo, a mente e o coração das pessoas. A Babilônia era um ambiente altamente contagioso. Mesmo uma pessoa que já tinha uma certa educação de berço, por estar na Babilônia, ela acabava se contagiando e se contaminando, se deixando levar, como aconteceu com muitos que foram levados para a Babilônia. O rei determinou que o eunuco fosse a Jerusalém e trouxesse os melhores jovens com melhores aparências, educação, que viessem de uma linhagem real, de uma linhagem assim, que tivesse uma boa postura para estar nos pátios do palácio. Tanto é que mais ou menos eram uns 10 mil jovens entre 14 e 16 anos. Ainda no comecinho, né? Você ainda podia trabalhar a mente deles, né? Você pega um adolescente, você coloca lá no meio do grupo e começa a educar. E aí vai ensinar agora os costumes, os hábitos da Babilônia. Desde a astrologia, a astronomia, a alimentação, os deuses, a adivinhação de sonhos, como é o que nós vamos ver daqui a pouco. Então, tudo isso aí, com 14 anos, 15 anos, 16 anos, você podia trabalhar isso. Mas houve alguém que não aceitou. Esse alguém se chamava Daniel. Daniel, que depois também teve seu nome alterado. Beltesazar. Eu não sei qual que é mais bonito, um ou outro, né? Se fosse para me escolher qual que eu ficaria. Mas Daniel, ele guardava suas origens. Então, para alguns, ele ainda era conhecido ainda como Daniel. Mas ali, recebendo essa nova instrução, e aí o eunuco falou, olha, agora vocês vão proceder dessa forma, durante 3 anos vocês vão ser trabalhados com as iguarias do rei. E aí a gente fica pensando, e se eu tivesse essa oportunidade, né? Onde que seria hoje, nos dias de hoje, o centro do mundo, onde tudo acontece? Vamos imaginar, não sei que lugar seria, talvez na Inglaterra, talvez nos Estados Unidos, o foco das atenções, talvez na Ucrânia, por causa da guerra que está acontecendo, talvez ali fosse o melhor lugar para se estar, para que você fosse visto por todos, para que você pudesse fazer a diferença. Eu não sei qual, nos dias de hoje, mas de repente você estava entre esses 10 mil jovens que o eunuco estava separando. Dedo a dedo, assim, ó, um por um, não, você sim, você não, você sim, você não, você sim, você não. E você tivesse a oportunidade, não, leva eu quero estar no palácio, eu quero me alimentar da melhor alimentação, eu quero fazer a melhor faculdade, que é a faculdade da Babilônia, com os melhores ensinos, com o foco das atenções, e eu serei conhecido no mundo inteiro, eu terei milhares de visualizações nas minhas redes sociais, eu serei conhecido entre tudo, entre todos. Mas não foi assim para este e para os seus 3 amigos. E no episódio que a gente vê, vamos continuar a leitura aqui, ó.
versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou seu aspecto e seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, falou e ordenou que o fogo se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Os deuses de Babilônia tinham o número 6. O homem tem o número 6. Em vários episódios, eu não vou entrar em numerologia aqui, mas na Babilônia se trabalhava muito com o número 6. E ele manda aquecer 7 vezes mais. Então ele deu uma credencial, ele deu uma senha para que Deus interferisse na conversa. Por que ele mandou aquecer 6 vezes mais, né? 6 mais 6, aquece 6 vezes mais, não 7. Pronto, vai mexer com Deus, né? 6 é o número do homem, 7 é o número de Deus. Mas não vamos entrar nessa numerologia não, né? A gente quer entender, antes de chegar nesse episódio, para poder chegar aqui. Aconteceu que o rei teve um sonho. Interpretação de sonhos. Quando eu era mais jovem, ainda era da igreja católica, acompanhava a minha família, na minha casa tinha muitos livros, a arte de interpretar sonhos. E aqueles livros ficavam circulando na minha casa, eu dava uma olhada, outra olhada, eu folheava uma coisa, outra, como ainda não tinha ainda nenhuma ligação com o evangelho, então aquilo ali passava a ser uma leitura interessante, como interpretar sonhos. Mas é tanta adivinhação, que eu ficava pensando, será que isso funciona mesmo, né? Será que funciona mesmo essas coisas? E eu ficava lendo por ler para ter um aprendizado, uma curiosidade. Quando Daniel vai para a Babilônia, ele também, como esses 3 personagens, eles também precisaram aprender também a arte de adivinhar sonhos, porque era um costume deles. E ele, mesmo sendo uma pessoa temente a Deus, ele aprendeu sim. Ele fez um curso de aprender a adivinhar sonhos e tirou 10. Ele aprendeu. Não que ele tenha usado isso, porque ele não precisa. Como também a gente lembra de outras pessoas que tiveram a mesma situação, como o caso de José. Vocês lembram de José? Também interpretou o sonho, foi a mesma situação. Ele estava jogado no cárcere, e aí também o faraó teve um sonho e precisou de alguém que interpretasse. Só que Nabucodonosor, que aparentemente se mostrava bonzinho para o povo, porque ele estava por cima. Então ele gostava de ter as atenções para ele, mas na verdade ele mandava soltar e mandava matar com a mesma facilidade. E aí ele teve um sonho. Ele dormiu sonhando com o governo dele, com o império dele, e naquele sonho ele acabou sonhando o que aconteceria depois. Ao acordar, ele esqueceu do sonho. E por esquecer, e para não dar o braço a torcer, ele manda chamar os seus adivinhos. E falou, olha, eu tive um sonho, e eu quero a interpretação desse sonho, porque esse sonho me deixou inquieto. E ninguém soube interpretar. Eles falaram assim, não, ó rei, vive, ó rei, conta-nos o sonho e nós o interpretaremos. Eles tinham uma técnica de interpretação, uma troca de conversas, é igual quando você vai hipnotizar uma pessoa. Eu fui aqui no centro de Mogi, no Parque Centenário, e havia um cara ali que ele estava hipnotizando as pessoas. E existe toda uma técnica. E uma das... Funciona? Por causa da técnica, sim. Porque igual o caso dos testemunhos de Jeová. Por que uma pessoa, esse meu ex, que ainda é considerado como cunhado, ele está se tornando testemunho de Jeová? E a gente vê qual que é o processo, como se encaminha a todo um procedimento, umas técnicas, que passa a ser uma lavagem cerebral, um condicionamento. Você fala uma coisa que te condiciona a uma única resposta seguinte. Então você fala com a pessoa, você vai induzindo a pessoa a tirar as respostas e as reações que você espera. E o caso aqui também de Daniel, o rei teve um sonho, ele chamou os adivinhas, que foram formados no palácio dele mesmo, ali pela faculdade dele ali mesmo, ele já conhecia as técnicas também. E ali eles falaram, não, mas para a gente poder interpretar, primeiro conta-nos o sonho. Ele falou, não, vocês não são adivinha? Até lembrei do episódio daquele grupo lá, os Trapalhões, né? Os Trapalhões foram consultar uma cartomante, bateu na porta lá, a cartomante lá de dentro perguntou, quem é? Aí ele foi embora, um deles, né? Se ela fosse adivinhar mesmo, ela saberia quem é, não perguntaria quem é. É meio engraçado se não fosse verdade, né? E aí o rei, como ele não lembrava do sonho, falou, não, eu não vou contar o sonho para vocês. Se vocês são adivinhos de fato, vocês devem me contar o sonho e a interpretação dele.
filhos dele? Aí ninguém soube dizer. Eles falaram assim: não, rei, ninguém é capaz de fazer isso. Porventura os deuses desceram à terra para poder revelar aos homens os sonhos dessa maneira? Não existe um só homem na terra que possa fazer isso. O rei irado, porque ele mandava soltar e mandava prender e matar. Mandava matar e soltar com a mesma facilidade. Ele dava risada de uma brincadeira que você fizesse, uma piada que você contasse, e da mesma forma, no mesmo instante, ele se irava. Então você não sabia o estado de humor do rei. Conforme que você fizesse, teria um feedback, teria uma resposta dele também, às vezes positiva, às vezes negativa. Quando eles falaram isso, que não havia na terra ninguém que pudesse interpretar o sonho dele, ele deu ordem que se matasse todos os sábios e adivinhos do rei, do reino, daquele império que ele tinha. E aí, com aquela ordem, os soldados saíram pegando um por um e chegou até mesmo a Daniel. E Daniel falou: não, espera aí, me deu uma chance de falar com o rei primeiro. Aí conseguiu uma audiência com o rei e exaltou a pessoa do rei, falou: não, realmente, você foi constituído sobre todo esse governo, todo esse império, diante do palácio, está sentado no trono, me dê um tempo que eu vou trazer a resposta que você quer. E aí ele chamou os amigos mais próximos dele, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E ele pediu que orassem com ele. E os três oraram por Daniel. Veja bem, eles não oraram para si. Eles não oraram para que eles tivessem a revelação e a interpretação dos sonhos. Eles oraram para que Daniel tivesse essa interpretação. E aí Daniel volta de novo à presença do Nabucodonosor e fala: ó rei, você sonhou com isso, com uma estátua que a cabeça era de ouro, o tronco era assim, de bronze, e depois vinham as pernas que eram de barro, de ferro. Já começa errado por aí, né? Eu trabalho com obras e uma das primeiras coisas que a gente aprende é não misturar barro com ferro. Para quem é um pouquinho inteligente, sabe dizer o que acontece com ferro quando tem contato com o barro, né? E aí aquela estátua caiu. Na verdade foi assim: o barro venceu o bronze venceu a prata venceu o ouro, uma coisa totalmente adversa. O rei entendeu tudo errado. Ele entendeu que ele deveria fazer uma estátua para si, mas estava se revelando o reinado do Messias que viria depois e que seria perpétuo, que nenhum outro rei tiraria. Mas ele entendeu: não, eu vou fazer uma estátua para mim. E olha que não foi qualquer estatuazinha não, né? Quando eu era católico, a gente andava com alguns amuletos da sorte, algumas imagenzinhas, né? Eu fico pensando até hoje que poder que aquilo ali tinha. Ele mandou fazer uma estátua que, segundo os cálculos aqui, aproximadamente 30 metros de altura. É pouca coisa não, né? Quantos metros você tem? Mais ou menos 10 vezes não. De alguns irmãos aqui, 20. Não chega a 20, não estou exagerando, né? Para ter 20 vezes mais, os irmãos devem ter 1,5 metro. Mas perto aí dos seus 18 vezes mais o tamanho dos irmãos aqui, dos mais altos, como o caso do irmão William, né? No caso do irmão William, o pastor também, que é alto aí. Mas imagina aquela estátua. Só que ela era alta, ao mesmo tempo ela era estreita, né? A própria arquitetura mostra também que você tem que ter um certo equilíbrio para manter a estátua perto. Existe toda uma concordância aí na ciência. Mas aí o rei entendeu que ele precisava fazer uma estátua, até mesmo induzido pelos sábios, pelos adivinhos, por aquele pessoal que aconselhava o rei naquela situação. E ao aconselhar o rei, eles já estavam de olho justamente em mandar punir o caso desses três, que era Sadraque, Mesaque e Abidnego, e consequentemente o próprio Daniel. Como Daniel conseguiu interpretar o sonho do rei, o rei ficou nas mãos de Daniel e constituiu Daniel como segundo depois dele. Daniel tinha autoridade, tinha governo ali também. Ele falou: não, mas eu não posso reinar sozinho, eu quero algumas pessoas comigo. E aí ele sugeriu para o rei que colocasse ao lado dele algumas autoridades que eram justamente Mesaque, Sadraque e Abidnego. E ao se tornarem autoridades agora, eles recebiam uma túnica. Diz alguns comentaristas que recebiam também um chapéu, que simbolizava a autoridade que eles tinham. Aquela túnica ali dava a eles autoridade para governar. Vocês lembram de um personagem que eu falei anteriormente, né? José.
O que José recebeu do pai? Uma túnica colorida. E na hora que ele recebeu aquela túnica, que ele chegou diante dos irmãos, mostrando aquela túnica que seu pai fez para ele, como que os irmãos reagiram? Que bom, você merece mesmo, né? Não foi isso? Ficaram todo mundo contente, né? O caçulinha da turma agora vai reinar sobre nós. E toda aquela ilustração que Deus mostrou também, né? Que um pé de milho, né? Vai crescer mais do que os outros, né? E vai governar sobre os outros. E as outras espigas vão se inclinar para aquele ali. Olha só. Nós lembramos de outra túnica também, né? O Rei Jesus. O que fizeram com a túnica dele? Lançaram sorte, porque não conseguiram fazer o que com ela? Não conseguiram rasgar a túnica. Porque ela era costurada num fio só, do começo ao fim. Minha mãe era costureira, e ela cansou de fazer roupas de frio para nós, inclusive aqueles cobertores de retalho. Pegava um pedaço aqui, pegava outro, ficava aquela coisa colorida. Diferente do caso da túnica de Jesus, que foi costurado apenas, ou tecer, né? Foi tecelado apenas num único fio. Então, na hora que os soldados tentaram rasgar a sua túnica, eles não conseguiram. E a túnica, então, representava um pouco também o domínio e a autoridade que aqueles três tinham. E aí, isso aí levantou uns ciúmes naqueles outros que estavam ali, naqueles adivinhos, naqueles sábios, naqueles que tentavam governar ao lado do rei Nabucodonosor. Aqui nós vemos a situação em que todos se prostraram, foi o texto que os irmãos leram comigo, né? E eu estava pensando a esse respeito, e também, ao longo da semana, veio também o que? O presente diário. Os irmãos leram? Quem leu? Quem leu o dia 18? Leu o dia 18? O que fala o dia 18? Presente diário? Sadraque, Mesaque e Abednego. Alguma coincidência, pastor? O pastor tirou daqui o tema para mim passar? Não. Esse tema não fui eu que escolhi, o pastor me passou, ao lado do Marcelo também. Mas o pastor já tinha visto aqui lá, né? Se tratava disso. Não. E que ia cair nessa semana também, né? Não. E que eu ia ler, o pastor já sabia, por revelação divina ali, né? Já pode formar uma igreja dizendo que tem revelação. Que eu vou passar para o irmão João Albino, que ele vai falar a respeito de Nabucodonosor. Aquilo que já está no presente diário. Gente, a gente recebeu esse livro aqui no começo do ano. Mas só agora que vem a leitura. Eu não sei se os irmãos têm o hábito de ler o livro todinho. Recebeu o livro, já leu num dia só aquela leitura dinâmica e já sabe todos os assuntos. Eu só vim saber desse assunto agora, no período dessa semana, que coincidiu com esse mesmo assunto. Aí eu procurei o meu presente diário. Como eu mudei várias vezes, gente, pergunta uma pessoa que muda igual eu. Só nos últimos dias, nesse tempo recente, foram 4 mudanças de casa. Eu morei em uma casa, em outra, e não achava o meu presente diário. Há pouco tempo atrás, há um mês e pouco, eu mudei de novo. Eu estou procurando presente diário para ver essa leitura do dia 18. Não achei. Ontem à noite fomos num culto. O que o culto dizia? Falava sobre uma determinada mensagem, o pastor Daniel estava pregando. E no final do culto ele pegou um presente diário e falou assim: qual dos irmãos que não tem presente diário aqui? Eu quero. Perguntou para um, para outro, e eu quero. Não, mas vocês não sabem de ninguém que está precisando de um presente diário, não? E eu quero. Na hora que eu cheguei em casa, eu falei: puxa Deus, eu não estava ligado no assunto, era comigo. Aí cheguei aqui e pedi que o pastor me prestasse, né? Mas tudo uma direção de Deus. Não só isso também, mas na terça-feira eu precisei em São Paulo também, levar algumas encomendas, entrei numa rua errada, mesmo com auxílio de GPS e tudo, entrei numa rua e ainda continuei andando na rua, depois falei: não, mas não é essa rua aqui. Não, eu vou na casa do fulano para saber onde que é, aí dei ré, manobrei o carro na contramão e voltei. Na hora que eu chego na casa da pessoa, a pessoa me levou naquele lugar que era no local que eu estava. Eu entrei no local certo sem saber. Às vezes Deus está direcionando as nossas vidas, está colocando nas nossas mãos um fato simples, como o presente diário aqui, e a gente não sabe o alcance que isso tem. E a gente às vezes não está percebendo. Olha só a leitura do dia 18 aqui, o que diz? Ó. Vamos ver se a voz rouca ajuda a leitura. É preciso perdoar. A sensatez do homem o torna... Um momento, peraí.
que a idade vai chegando, a gente precisa me auxiliar aqui. Aqui não tem zoom do celular, né? Não tem aquele para aumentar aqui. A sensatez do homem o torna paciente e sua virtude está em esquecer as ofensas. Provérbios 19:11 a 21. A leitura bíblica de hoje aborda a bem conhecida oração do Pai Nosso. Não, peraí. Não é isso não. Estou no 16. Controle. Leitura. Daniel, capítulo 2, né? Versículo 1 ao 23. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. Imagino que ninguém goste de perder o controle, seja sobre as situações, a própria vida, o futuro ou mesmo outras pessoas. Não saber o que vai acontecer ou ter receio do futuro é um prato cheio para encher de ansiedade a pessoa que gosta de ter as rédeas de tudo nas suas mãos. O rei Nabucodonosor, o homem mais poderoso da terra naquela época, porém algo o deixou muito perturbado. O quê? Um outro rei? Não, um sonho. O homem mais poderoso do mundo, que poderia ser abalado por várias coisas, talvez até por uma doença terminal, né? Não, é um sonho. Olha como que é fácil atingir uma pessoa. Um sonho. Eu fiz uma experiência numa empresa grande, que eu trabalhei com cerca de 1000 funcionários. É aquele negócio, eu chegava para os funcionários, não, só para perturbar mesmo, porque eu tinha esse intuito mesmo, né? Eu não estava muito legal comigo mesmo, eu queria perturbar a vida das pessoas. Aí eu falava assim, olha, eu nem te conto o que falaram de você. Marcelo, nem te conto o que estão puxando de você. Na hora que eu falava isso, as pessoas ficavam atordoadas e ficavam o dia inteiro atrás de mim. Conta. Quem foi? Quem foi que falou? Falou o quê? Eu acabava com a paz no ambiente. Não precisa muito para desestabilizar uma pessoa. E aqui é apenas um sonho. Felizmente, tinha estudiosos a seu dispor para lhe explicar o significado de tudo aquilo. Mas, quando eles não souberam lhe dar as respostas desejadas, as incertezas do rei e a sua própria incapacidade de resolver o problema só reforçaram a sensação de ter perdido o controle da situação e até do seu futuro. Furioso, o jeito que ele achou de lidar com tudo isso foi mandar matar todos os sábios do rei. Simples, né? O pessoal me importunou, vamos matar, pronto, resolve o problema. Ao ouvir isso, Daniel pediu ao rei uma nova chance. Ele e seus amigos, que estavam entre os condenados à morte, não perderam a calma, porque sabiam que a coisa de que o ser humano não é capaz, mas que Deus pode revelar e fazer. Assim, depois de suplicar pela ajuda do Senhor, Daniel recebe a revelação do sonho. Então, antes mesmo de ir falar com o rei, ele exalta a Deus e agradece pela ajuda recebida. Diante do rei, deixa claro que o conhecimento e a revelação pertenciam a Deus. E no fim, o próprio Nabucodonosor é obrigado a reconhecer o poder e a soberania do divino. Há situações e circunstâncias que fogem ao nosso controle, mas nada nunca escapa ao domínio de Deus. O melhor a fazer é humilhar-se diante dele e reconhecer que precisamos dele para tudo. Quanto mais tentamos controlar tudo, mais mal fazemos a nós mesmos e aos outros em nossa ansiedade e preocupação. Quando entregamos o controle de toda a nossa vida a Deus, Ele mostra todo o seu cuidado e assim podemos descansar em paz. É tremendo pensar, é tremendo imaginar que Deus tem algo além daquilo que conhecemos. Nós não percebemos que Deus é capaz de fazer algo novo. Nós achamos que Deus só faz aquilo que é padronizado. Uma coisa positiva, negativa, eu falei. Eu fiz uma coisa positiva também nessa empresa. Eu dei um certo padrão à linha de produção. Eu conversei com os superiores e falei, vamos colocar um padrão de trabalho aqui, como que funciona descrito, para que qualquer pessoa que venha, não só aquele operador, ele venha também, ele olhando aquelas anotações, ele consiga dar sequência, caso falte um profissional. Então eu trabalhava em turnos, às vezes eu tinha que deixar a minha máquina eu trabalhava na terceira queima. Então tinha a primeira queima, nós estamos falando aqui da fornalha, que eles
foram lançados depois, né? Tinha a primeira queima, a segunda queima e eu trabalhava na terceira queima. A gente queimava o piso desse aqui por 3 vezes, até chegar nessa situação que está aqui. E nós tínhamos um aparelhinho semelhante a esse que mede a temperatura ao entrar na igreja, e esse aparelhinho media a temperatura da cerâmica, do barro saindo na prensa, que chegava a 276 graus. Era mais ou menos a temperatura que saía da prensa. Você não podia pegar com a mão, senão você queimaria a sua mão. Uma das vezes, um pouco antes de eu entrar nessa empresa, o forno estourou. E um dos colegas de trabalho, inclusive, teve a mão perdida ali, mas depois conseguiram fazer um enxerto e recuperar tamanha queimadura que ele sofreu. Então, de forno, de temperatura alta, eu conheço um pouquinho, né? Nós precisávamos também levar essa cerâmica, depois que ela recebia uma camada de esmalte, nós levávamos ao forno. E o forno era aquecido a 1100 graus. Pouquinho, né? O leite ele ferve com quantos graus? Você coloca lá no fogo, a mulher sabe melhor, porque o homem só deixa o leite derramar, né? O homem fica ali olhando o leite na sua frente e o leite derrama e ele não percebe. Ele está olhando o leite, ele consegue despejar o leite. Quantos graus? Mais ou menos ele começa a evaporar a partir de 60 graus. A água já entra nesse estado já aos 100 graus. Nós fazíamos uma camada de ouro líquido em cima da cerâmica e depois levávamos novamente uma segunda queima. Não, aí já era a terceira queima. A primeira queima teve que era o primeiro esmalte, depois vem esse segundo desenho e depois vem um detalhe em ouro. Esse detalhe em ouro levava-se de novo na terceira queima ao forno e era a partir de 780 graus. Um pouquinho, né? Então a cerâmica 278 graus, o leite 60 graus, a água 100 graus. Mas a cantora Cassiane disse que é 500 graus de quê? De puro fogo e santo poder, que é o tema dessa mensagem. Testemunha fiel do poder de Deus. Sabia que tem fogo em você? Até diz, né, em Atos fala ali a respeito das línguas de fogo, não vamos entrar nesse mérito, mas há algo em você. Até imagino, nos comentários que eu ouvi tentando preparar esse conteúdo, então os 3 foram realmente lançados na fornalha. Não é isso que aconteceu? Ou eles escaparam, ficaram ilesos e não foram para a fornalha? Eles foram para a fornalha, não é? Não entraram na fornalha, não foram lançados na fornalha. O texto sugere, nós não temos tempo para falar sobre isso, mas eles entraram atados. Eles entraram com as túnicas deles e atados. Isso não era comum, viu? Foi só com os 3. Porque geralmente eles eram lançados na fornalha sem roupa. Não tinha necessidade de perder uma túnica, uma roupa. Mas eles foram lançados com a túnica, diz alguns comentaristas, com o chapéu também, ou o cargo que eles exerciam ali no palácio. Então eles foram lançados daquele jeito, amarrados com a túnica e com o chapéu. E o rei sentou no local privilegiado para assistir o episódio. E mandou que os homens mais fortes do palácio os lançassem ali. Mas esses homens, logo na entrada, já morreram. Já começa o milagre por aí. Quando eles são lançados lá dentro, o rei assentado no trono para poder assistir a cena, ele começa a contar. Eu não sei se acho que ele não era muito bom de matemática, não, porque ele lançou 3, então ele começou a contar. 1, tem 2, tem 3, tem 4. O que vocês me deram? O que vocês colocaram na minha bebida? O que vocês colocaram no meu vinho? Que vinho é esse que vocês me deram? Não lançamos nós 3 homens dentro da fornalha? 3 homens atados dentro da fornalha? Eu, porém, agora vejo 4 homens soltos. Nós lançamos atados. Eu vejo 4 homens soltos, passeando livremente dentro do fogo. E o aspecto de um deles é o quê? Semelhante ao Filho dos deuses. Como ele não conhecia o próprio Deus, então ele imaginou que fosse um dos deuses que estava ali. Mas muitos concordam que era o próprio Senhor Jesus Cristo que estava ali na fornalha com eles, passeando solto. E depois, então, aí ele começa a contar: 1, 2, 3, 4. Manda soltar eles. Sadraque, Mesaque, Abednego, saiam para fora. E aí eles começam a sair. Aí o rei sentado no trono, novamente a matemática, ele tenta contar novamente, né? Aí sai 1, sai 2, sai 3, tá faltando. Nós não lançamos 3? Lançamos. Mas não tinha 4? Tinha. Mas só saíram 3. Cadê o 4º homem?
matou lá, nem ficou ali. Então não tenha medo de ir para a fornalha, não tenha medo de ir para as provações, que o próprio Jesus está ali. Nós lembramos de um profeta grande também, que é o profeta Elias. Ele, fugindo da morte, ele entrou numa caverna. Na hora que ele chega na caverna, lá em Reis está dizendo sobre isso aí, ele na caverna ali, fugindo da morte, ele ouve uma voz: Elias, que fazes aqui? Que fazes tu aqui? Quando ele fala que fazes tu aqui, quando Deus fala para Elias que fazes tudo aqui, ele está dizendo, porque eu também estou aqui. Onde houver 2 ou 3, lá na fornalha, lá 2 ou 3 no meu nome, o que acontece? Eu estarei no meio deles. Tem um homem a mais ali. Tem um homem a mais aqui. Tem um a mais aqui. Nessa igreja de Jesus Cristo tem um a mais aqui. Entre nós aqui também, os homens reunidos, tem um a mais aqui. Você crê nisso? Amém. Você crê que tem um a mais aqui? E ele vai fazer a diferença. Não tenha medo de ir para as provações. Não tenha medo de ir para a fornalha. Nós iríamos comentar outros assuntos também, mas o tempo não nos permite. Aqui o versículo 16 diz: Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: Quanto a este assunto, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Não necessitamos de te responder. Deus, Ele não precisa de advogados. Ele precisa de testemunha do seu poder. Ele não precisa de ninguém advogando a sua causa e defendendo. Eu fico nervoso. Quer ver eu ficar nervoso? É quando alguém tenta diminuir Deus. Quando alguém tenta atribuir a outro aquilo que foi Deus que fez na minha vida ou na vida da pessoa que eu trabalhei. Minha mãe faleceu agora, eu fiz um trabalho tremendo para poder levar todo mundo lá no Rio de Janeiro. Alugamos carro, pagamos pedágio, vários carros, chegamos lá, um por eu dei preferência na hora de visitar no hospital. Minha mãe estava dada como morta na sexta-feira. No domingo ela retoma novamente, e aí cada um pôde ver ela com vida, se despedir dela, os filhos, os netos, os bisnetos podem se cumprimentar. Eu não entrei porque eu dei o horário de visita para eles, porque eu falei assim, eu como pastor, eu vou chegar, eu vou me apresentar como pastor, e eu vou poder visitá-la depois, no outro horário, depois que todo mundo puder fazer. E eu fiz todo um trabalho de campo ali, para que todos vissem minha mãe em vida ainda, porque logo depois, 2 dias depois ela faleceu, e aí não tinha ninguém com ela, eu estava sozinha. Eu fiz, você morre sozinho, mas não vamos entrar nesse mérito. Mas eu fiz todo um trabalho de campo ali com ela. Depois, no final, eu orei com a minha mãe. Eu cochichei, ela não podia responder, não tinha condições, porque ela estava, inclusive, recebendo bolsas de sangue pela garganta. Eu falei, mãe, a senhora precisa aceitar Jesus, a senhora precisa entender que o tempo está chegando e tal. Eu fiz todo um processo com ela. Mãe, a senhora não consegue falar, mas se a senhora está entendendo, aperta a minha mão, dá um sinal, alguma coisa que você está entendendo, para eu saber que a senhora está entendendo, e depois eu volto para Mogi das Cruzes. E os meus parentes, não, eles não voltaram para Mogi das Cruzes. Sabe para onde eles foram? Uma tal de, eu não sei nem quem é, uma tal de, como que chama ali, que fica no meio do caminho, aquele tem que ter aquele negócio redondo lá, que é redonda lá. Conhecido? Eu não conheço não sei quem é. A Bíblia não fala, eu não sei quem é. Mas todo mundo estava lá, tirando fotos, selfie, dizendo que estava agradecendo a Deus. Pegaram os ossos do meu pai. Meu pai faleceu. Deu isso aqui, não deu 5 quilos. Pegaram os ossos do meu pai. Um pouquinho de osso que teve ali, que tinha ali. Alguns dentezinhos que sobrou também. Pegaram só. E colocaram junto com a minha mãe, porque na cultura deles, eles entendem que agora minha mãe está junto com meu pai, e foram para essa tal de Aparecida agradecer. Então isso aí me perturba, me incomoda quando alguém atribui a outro aquilo que foi o próprio Deus que fez. Foi o próprio Senhor Jesus que morreu na cruz pela minha mãe, por você, por mim, e eles dão crédito, mérito para outra pessoa. Mas Deus não precisa de ninguém para defendê-lo. Deus, Ele não precisa de advogados, Ele precisa de testemunha. Ele precisa que eu e você testemunhem que Ele é esse Deus, Ele é esse quarto homem. Tem um a mais aqui, e Ele é esse um a mais que está aqui. Onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu. Passo a palavra para o Marcelo, porque a emoção tomou, e creio que é Deus falando também aos nossos corações. Que Deus abençoe os irmãos. Ó Deus, em nome de Jesus,
mais uma noite de sexta-feira, mais uma noite de estudos. E aqui estivemos, ó Deus, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor, de uma forma, ó Deus, bem aberta, explicativa, podemos até dizer que na prática, para que nós venhamos a colocar, ó Deus, a nossa fé, ó Deus, testemunhar com fé as grandes coisas que o Senhor pode fazer em nós e através de nós para alcançar vidas para a glória e louvor do Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo quanto foi realizado aqui. Ó Deus, obrigado porque o Senhor se faz presente nesse momento, nos abençoando, sondando as nossas mentes e os nossos corações. Obrigado, Deus. Agora nos leve em paz, em segurança aos nossos lares. Ó Deus, que o trajeto de casa, ó Deus, da igreja até as nossas casas, o Teu Santo Espírito possa conduzir a cada um de nós, nos livrando de todo mal e perigo. Muito obrigado, Deus. Fica conosco. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.